Legislativo Paulista do Brasil e do mundo. Brasileiros nascidos em outubro recebem hoje a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. O benefício também será pago a quem faz parte do programa Bolsa Família, com o número de identificação social UNIS com final 8. Os pagamentos serão feitos em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal e que poderá ser usado para quitação de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta quinta-feira serão liberados no dia 15 de junho. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial, que é auxilio.caixa.gov.br ou pelo consulta-auxilio.cidadania.gov.br. Vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton. Olá, Sérgio, quais informações que você nos traz agora? Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bom com você? De volta aqui, bem, graças a Deus, de volta aqui ao Jornal da Rede Alesp. Só para lembrar também, né, nós tivemos aí, Fábio, ontem às 3 da tarde, não chegou a abrir, né, a sessão extraordinária por falta de quórum, né, mas teríamos ontem alguns projetos de lei para serem discutidos, né, e votados ontem às 3 da tarde, às 15 horas, mas infelizmente não deu quórum a sessão extraordinária, né? Tivemos de manhã, como eu comentei aqui, na minha primeira entrada, né, a discussão final do projeto de lei sobre turismo, né? Aquele projeto que cria aí distritos turísticos, né? E também aquela logomarca, né? E esse projeto, como eu falei na minha primeira entrada, vai agora à votação, né? Precisa ser marcada aí uma sessão extraordinária. Eu acredito que na semana que vem, viu, Fábio? Semana que vem aí, acho que na terça-feira, provavelmente, esse projeto de lei vá à votação, porque já está finalizada a discussão, não é, desse projeto. Sem contar, então, né, Sérgio? Sem contar que é uma situação emergencial, né? Aquilo que a gente conversou, o setor de turismo vem sendo prejudicado há tanto tempo que se nesse momento algo mais efetivo não for feito muito rápido, mais estabelecimentos comerciais ligados ao turismo terão suas portas fechadas, né? Não, exatamente, é o que você acabou de dizer. É complicado, né? Mas é que alguns deputados, alguns parlamentares, ô Fábio, acham que o projeto precisa ser melhor elaborado, né? Precisaria, em vez de vir já para o regime de urgência, né? Que é o que acaba acontecendo, que os deputados alegam, que geralmente os projetos do governo vêm com aquela urgência, né, imediata, tudo. Os deputados acham que poderia ter uma discussão maior, né, em relação ao projeto, para que ele seja melhor ajustado, aquela coisa toda, né? Então, tem deputados aí aqui da casa que não concordaram, né, com essa urgência. Mas, enfim, mas sabem que é preciso, não é questão, ô Fábio, dos deputados serem contra o projeto, não é isso. É que, para eles, acho que na cabeça deles precisa ser mais discutido, né? Para ver se há situações em que possa melhorar um outro lado do projeto, né? Então, tudo isso os deputados ontem questionaram, né? Os deputados não são contra, eles não são contra a aprovação desse projeto, eles sabem que isso vai trazer, né, emprego, gerar emprego, né, investimentos aí Até porque, né, Sérgio, muitos desses deputados têm são de municípios, né, que vão se favorecer se essa lei for aprovada, né, do turismo. São municípios que têm sua força no turismo também, né? Exatamente, mas era a alegação dos deputados, né, ontem na discussão do projeto que acabou sendo finalizada a discussão, né? Muitos deles sabem que é preciso
ter esse distrito, né, turístico. Para eles não estão sendo contra nada disso. É questão de ajustes ali, né? Teve a visita do secretário. O secretário de turismo teve, né, no Palácio, né? E teve uma reunião também com os deputados, né, na Assembleia, que o secretário colocou o projeto. Todos falaram assim, não, o secretário estava super empolgado, ele consegue explicar direitinho o que acontece, né? Mas para alguns deputados da casa, né, eles acham que é preciso melhorar, né, uma condição do projeto ali, outra aqui, entendeu? É questão de ajuste só. Entendeu? Ninguém está sendo contra esse projeto, né? Mas agora, com a finalização, viu, o Fábio, da discussão do projeto, agora vai a votação, né? Foi finalizada essa discussão, até a pedido, né, do Camarinha, do Vinícius Camarinha, que é líder do governo, né, para que encerrasse essa discussão para o projeto e a votação. Ele também explicou ontem, né, o porquê da aprovação, né, por que precisa ser aprovado esse projeto. Ele deu explicações ontem, né, o nosso líder do governo, o deputado Vinícius Camarinha. Então, ontem foi encerrada essa discussão a pedido dele, né, e agora não tem outro jeito. Está indo para a votação o projeto e vamos ver, falta marcar uma data, né, para acontecer a sessão extraordinária para o projeto e a votação. Sérgio Everton, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Ok. Bom jornal para você aí. Obrigado, uma boa tarde para você. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, do Republicanos, esteve na sede do governo de São Paulo em audiência com o vice-governador Rodrigo Garcia e a prefeita da cidade de Francisco Morato, Renata Ceni, para tratar de demandas do município. O parlamentar solicitou a instalação de uma unidade do poupa-tempo nas dependências da estação de trem e a liberação de recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, que serão utilizados para o desenvolvimento da cidade. O deputado destacou que o vice-governador demonstrou todo o empenho para atender essas demandas e que sempre estará ao lado do cidadão, garantindo a qualidade de vida para a população. E a Prefeitura de São Paulo começou uma operação de fiscalização para verificar passageiros que desembarquem no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, com suspeita de Covid-19. O objetivo é tentar organizar barreiras sanitárias no terminal e evitar a entrada e disseminação da variante indiana da doença. Os passageiros são orientados a passar pelos agentes de saúde, mas não são obrigados a aceitar, responder às questões ou permitir que a temperatura seja aferida. A ação é feita em parceria com a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. Vamos falar agora sobre o projeto de lei 126 de 2021, em tramitação aqui no Legislativo Paulista, que torna obrigatório o atendimento de idosos, gestantes e pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção no pavimento térreo de prédios públicos ou privados, quando chegarem a esses estabelecimentos, né? O entrevistado já está aqui conosco. Então vamos a mais notícias. Daqui a pouco nós faremos essa entrevista. Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo encerraram ontem a discussão do projeto de lei 723 de 2020, que propõe a criação de distritos turísticos estaduais e a incorporação da logomarca SP para Todos aos materiais de promoção turística nos municípios paulistas. A proposta será votada em futura sessão extraordinária aqui na Lesp, ainda sem data definida. O repórter Sérgio Everton tem mais informações sobre a tramitação desse projeto.
O projeto visa a ampliação econômica ligada ao turismo, o desenvolvimento da economia local, com geração de emprego e renda, o fortalecimento da competitividade do turismo de São Paulo e a melhoria de infraestruturas por meio de investimentos públicos e privados. O líder do governo, o deputado Vinícius Camarinha, acha que é o momento dos parlamentares darem apoio para a aprovação do PL. Esse é um projeto que nós temos que ter a consciência e temos que ter aqui, eu peço aos meus colegas de oposição, que eu entendo o papel da oposição, de criticar, de diminuir os feitos do governo, mas é um momento que impera a união, senhor presidente. É um momento que nós precisamos dar apoio aos setores que mais precisam. E esse é um gesto importante, é um setor da economia que precisa de apoio. E aqui eu quero fazer algumas ponderações, senhor presidente Carlão Pignatari. Primeiro, nada a ver o projeto de distrito turístico com os municípios e instâncias de interesse turístico. Nós não temos uma relação igualitária nesses dois projetos. O projeto do MIT, ele pressupõe projeto de lei, a Assembleia vai elaborar e vai aprovar quais são os municípios de interesse turístico ou instância, porque é um outro conceito. Envolve recurso vinculado, envolve outras características. O distrito turístico, senhor presidente, são regiões ou são pedaços de uma cidade ou são determinados locais que o Estado vai apoiar com toda a sua estrutura jurídica, administrativa e, se necessário for, financeira. Não há recurso vinculado. É uma forma que nós estamos dando para a Secretaria de Turismo, para, olha, vocês do turismo, que entendem de turismo, que possuem os seus conselhos, junto com os municípios, vão instituir os distritos turísticos. O deputado Alex de Madureira diz que é preciso incentivo para investimento da iniciativa privada e que essa medida é necessária para o fomento do turismo. Nós estamos discutindo aqui criação de distritos turísticos no estado de São Paulo, para poder dar a possibilidade de fomentar em algumas regiões do nosso estado que são vocacionadas para o turismo, trazer condições para que haja investimento privado. Ninguém está falando aqui de investimento público para a criação desses distritos turísticos. É para permitir que as empresas brasileiras, empresas estrangeiras, tenham incentivos para poderem investir em cidades e regiões, em equipamentos turísticos que o estado de São Paulo tem tantos que estão, infelizmente, sem as prefeituras e sem o Estado ter condições de gastar o recurso com o turismo, permitindo com que a iniciativa privada possa fazer tais investimentos. Finalizadas as discussões do projeto de lei, a proposta agora está pronta para ser votada. Vamos falar agora sobre o projeto de lei 126 de 2021, em tramitação aqui no Legislativo Paulista, que torna obrigatório o atendimento de idosos, gestantes e pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção no pavimento térreo de prédios públicos ou privados, quando inexistir equipamento interno para acesso a pavimentos superiores. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Dirceu Dalben, do PL. Olá, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Muito boa tarde, Fábio. Muito boa tarde a todos os amigos, colaboradores, a sua equipe de trabalho e os nossos telespectadores da Rede Alesp. Sempre é uma honra, uma satisfação poder participar do programa e conversar com os nossos telespectadores. Deputado, eu quero abrir aqui esse nosso bate-papo falando sobre esse projeto de lei 126 de 2021, de sua autoria. O que determina exatamente esse seu projeto, deputado? Muito bem, Fábio. A intenção de propor esse PL, esse projeto de lei,
é fazer com que tenhamos mais um instrumento, mais uma lei, uma ferramenta de melhorar o acesso ao atendimento para as pessoas com dificuldade de locomoção, com algum tipo de deficiência, ou pela própria idade ou alguma doença. Esse projeto prevê que os espaços, tanto público quanto privado, que não tenha um acesso para os andares superiores de acordo com a legislação e de acordo com a necessidade das pessoas que precisam ser atendidas, deva providenciar no térreo um atendimento com toda a infraestrutura para que esse atendimento seja facilitado a essas pessoas. Então, o projeto de lei ele vem ao encontro de uma necessidade que nós temos muitos prédios ainda que não estão adaptados como deve estar pela legislação maior de atender as pessoas com dificuldade de locomoção. Então, o objetivo é que seja obrigado os espaços, tanto público ou privado, a ter no andar térreo para facilitar o atendimento das pessoas. Deputado, eu acho esse projeto extremamente interessante, até porque eu já presenciei pessoas com mais idade chegarem no estabelecimento comercial e não ter condições, não ter um elevador ali para elas subirem. Além de dificultar o atendimento, essa pessoa passa por um constrangimento também muito grande, né? Então, eu acredito que um projeto desse vem ajudar muita gente, né, deputado? O objetivo é esse, Fábio, é facilitar a vida das pessoas e dar aí a oportunidade para o comerciante, empresário, profissional liberal, ou o próprio poder público, possa se adaptar com um espaço adequado para atender essa parcela da população, que é uma parcela importante, que merece ser atendida, merece ser respeitada e que também representa uma grande parcela do mercado econômico. Então, com esses equipamentos no andar térreo favorecendo o atendimento, nós teremos uma dignidade a essas pessoas e uma facilidade tanto para a iniciativa privada, tanto para o poder público e principalmente para o usuário do serviço ter um atendimento adequado. Esse projeto, Fábio, ele vem ao encontro já há muito tempo de situações que a gente tem presenciado, como você mesmo já presenciou, nós temos presenciado, e é uma luta constante de nós, legisladores, de estarmos trabalhando no sentido de melhorar, de modernizar a legislação paulista, no sentido de atender a toda a gama da nossa população, desde a criança, o adolescente, a melhor idade e também as pessoas com dificuldade em locomoção. Hoje, nós estamos com esse projeto tramitando na Câmara, na Assembleia Legislativa, na LESP, está na Comissão de Justiça e Redação, e nós estamos aguardando o mais rápido possível que ela tramite nas comissões para que possamos fazer a discussão e aprovação no plenário da LESP. Agora, deputado, eu tenho uma dúvida que talvez os nossos espectadores que estão em casa nos assistindo nesse momento possam compartilhar da mesma dúvida. Se uma pessoa idosa chega a um edifício desse e ela não tem como subir até um terceiro andar, por exemplo, fica claro para todos ali que ela é uma pessoa idosa e que ela tem esse tipo de dificuldade. Agora, se uma pessoa mais jovem, ela chega e ela tem um problema de repente no joelho, um problema que a impede de subir escadas, pelo seu projeto de lei, ela vai ter que apresentar algum documento comprovando aquilo ou não? Vai ser uma questão de bom senso, de diálogo ali na hora? Fábio, muito boa essa pergunta sua, porque ela vai poder esclarecer. O projeto prevê o atendimento mediante a manifestação da pessoa. Então, a fé da pessoa, a boa-fé da pessoa é o que vale. Ela vai dizer que ela não tem como ser atendida ali por um problema de locomoção e ela terá o espaço no andar térreo para ser atendida. Então, o projeto ele dá essa condição na boa-fé das pessoas com menos idade, que não aparenta estar com um problema de locomoção, mas ela dizendo que tem o problema é suficiente para ela ser atendida. Então, os prédios terão que ter essa adaptação para atender essa população que pode ser mais idosa, pode ser mais jovem, mas que tenha essa necessidade, não tem um elevador apropriado no prédio, não tem uma escada rolante no prédio,
é necessário sim atendê-la no andar inferior, na parte térrea do estabelecimento comercial, empresarial, público ou privado. Agora, deputado Dirceu Dalben, uma outra dúvida que eu tenho é, caso a pessoa seja o proprietário ali do estabelecimento comercial, de uma clínica, e ela tenha que vir a se adaptar, né? Adaptar o prédio, caso esse projeto de lei seja aprovado. O que ela teria que ter no andar térreo para ela estar enquadrada na lei? A lei é bem clara, Fábio. Ela tem que prover no andar térreo a mesma estrutura que ela teria que ter para atender no andar superior. É o espaço, acomodação, tem que ter o sanitário, tem que ter lá uma água, tudo o que é necessário disponível normalmente no andar que é previsto para ela atender, é necessário ela prover também no andar térreo do estabelecimento para a população. É claro, ninguém está aqui exigindo luxo, ninguém está aqui exigindo mobiliário caro, mas que tenha uma estrutura mínima, né? A mesa, a cadeira, um banheiro, a água disponível. É a mesma situação que teria no andar normal do atendimento, ele vai ter que providenciar no andar térreo. Deputado, o senhor já explicou que o projeto de lei passa agora por um processo de tramitação até vir ser aprovado. Mas como é que foi a receptividade dos seus colegas em relação a esse projeto? O diálogo, a receptividade tem sido boa em torno dele, deputado? Olha, felizmente, Fábio, a ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela é composta por 94 parlamentares e todos os parlamentares têm trabalhado com interesse em atender a comunidade. E a aceitação dos projetos dos deputados, eles são muito bem aceitos. E há também uma participação muito grande nas comissões. Há uma discussão boa, há aperfeiçoamento de projetos. Quando cabe emendas, os deputados, aceitam a sugestão do outro. E nas comissões também, elas têm um trabalho de fazer a peneira antes e depois chegar no plenário já com algumas alterações, melhorando o projeto. Então, a recepção foi muito boa e eu acredito que teremos esse projeto, talvez até com algumas emendas, melhorando ainda, ou poderemos até trabalhar como está e aprovar nas comissões e depois aprovar no plenário da LESP. Deputado, muitas das leis que são aprovadas aqui na LESP servem de referência para outras assembleias legislativas espalhadas pelo país. Caso esse projeto seu venha a ser aprovado e realmente esse tipo de dificuldade é enfrentada no país todo, o senhor acredita que ele possa servir de premissa para outros estados adotarem projetos similares? Com certeza, o Poder Legislativo Paulista é a maior casa da nossa federação, né? E ela tem servido de inspiração para outras casas de leis. E eu acredito que na Alesp os projetos que estão sendo propostos, que foram aprovados, que estão sendo discutidos, muitas vezes ele é copiado, né, para outros estados, adaptando-se à realidade de cada estado, mas a premissa sempre é bem-vinda. E o Estado de São Paulo tem produzido isso. E o Poder Legislativo do Estado de São Paulo tem observado que várias leis e várias ações nossas aqui, elas são copiadas em outros parlamentos, em outras casas legislativas de outros estados. Deputado Dirceu Dalben, do PL, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp mais uma vez. Obrigado, Fábio. Nós estamos sempre atentos. Estou lá na Comissão de Finanças e Orçamento. Quero agradecer a oportunidade para agradecer os pares que me reelegeram, reconduziram a vice-presidência da comissão. E estamos trabalhando muito e agora também estamos trabalhando no projeto do governo do Estado de criar a grande região metropolitana da região de São José do Rio Preto, abrangendo 30 municípios, e também os espaços e o equipamento para o turismo rural. Em outras oportunidades, poderemos estar falando sobre isso também. Um grande abraço e que Deus continue abençoando a todos. Amém.
Falaremos com certeza. Obrigado mais uma vez. Uma boa tarde, deputado. 3 novas zonas livres de febre aftosa sem vacinação do Brasil foram reconhecidas internacionalmente. Segundo o Ministério da Agricultura, a área abrange os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso. A meta é que todo o território brasileiro seja considerado livre de febre aftosa, sem vacinação até 2026. Atualmente, apenas Santa Catarina tem reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa, sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. O status sanitário diferenciado foi fundamental para que o estado se tornasse o maior produtor e exportador de carne suína do país. A Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais aprovou ontem uma moção de solidariedade à família do ex-parlamentar e ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que faleceu em maio em decorrência de câncer. A homenagem na Alesp foi proposta pelo deputado estadual Campos Machado, do Avante. Os detalhes estão na reportagem de Amanda Nascimento. Em reunião extraordinária realizada em ambiente virtual, a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais acatou a Moção 110 de 2021. O texto é de autoria do deputado Campos Machado, do Avante, e tem a coautoria de outros parlamentares. Bruno Covas ocupava o cargo de prefeito da cidade de São Paulo. O político nasceu na cidade de Santos e, ao longo da carreira, também foi secretário de Estado, deputado federal e estadual. O deputado Estevam Galvão, do Democratas, foi o relator do documento. A proposta traz a bibliografia de Bruno Covas Lopes, descrevendo sua atuação política e o desenvolvimento de sua carreira como homem público, não deixando de abordar aspectos pessoais da vida desse que qualifica como um valoroso homem, um exemplar pai de família e um respeitado político. De mérito, óbvio, por si só, a manifestação de enorme pesar pela inestimável perda e solidariedade à sua família, à classe política e toda a população profundamente consternada pela sua morte deve ser realizada. De forma, somos favoráveis à aprovação da moção número 110 de 2021, conclusivamente. A reunião foi comandada pelo presidente da comissão, o deputado Carlos César, do PSB, e o texto aprovado de forma unânime. A moção presta uma homenagem a Bruno Covas, que... O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, protocolou uma representação no Ministério Público de São Paulo, direcionada ao Procurador-Geral de Justiça, Mário Sérgio Sarrubo, para investigar uma obra da creche na cidade de Itaporanga. Essa obra teve início em outubro de 2018, com previsão de entrega em 2019. Porém, ela está parada e abandonada pelo poder público. O parlamentar pediu que o Ministério Público investigue eventuais casos de improbidade administrativa praticados pelo governo do Estado. Danilo Balas ressaltou que está dando continuidade à atuação parlamentar de investigação e fiscalização sobre várias obras inacabadas e abandonadas pelo governo do Estado. Vamos falar agora sobre o aumento da gasolina e do gás de cozinha. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Antônio Carlos Moradi, especialista tributário. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, sim. Doutor Antônio, a gasolina e o gás de cozinha subiram 39%. Por que eles estão tão caros, hein, doutor? É uma questão bastante complexa. Foi eleito
como forma de aumento de caixa para o Tesouro Nacional, o aumento dos combustíveis, entre outras situações. E, portanto, não existiria razão para tantos aumentos assim. Tanto porque a Petrobras é uma empresa de propriedade de nós todos, né? Apesar de ter um capital aberto, mas para acionistas não majoritários. E, portanto, nós deveríamos ter ali uma direção que levasse em consideração a situação atual. Doutor, me corrija se eu estiver errado, mas houve recentemente uma mudança na presidência da Petrobras. Essa política que o senhor até explicou aí, de conseguir um pouco de dinheiro por meio da Petrobras, o governo vai manter daqui para frente? Nós poderemos ver mais aumentos nos próximos meses? Na realidade, essa situação gera um círculo vicioso, porque com o aumento sendo feito dessa forma, a inflação, logicamente, vai chegar, né? Aliás, ela já está aí. E, portanto, o combustível vai se elevar cada vez mais. Quer dizer, é uma forma não muito inteligente de se dar liquidez aos caixas, né? E, portanto, bastante temerária da parte do governo. Aliás, o governo federal adota em todas as suas medidas, riscos brutais, não é mesmo? O senhor tocou num ponto aí muito importante, que é o aumento da inflação. A partir do momento que o Brasil é um país continental, que o transporte de mercadorias ocorre diariamente, 24 horas por todo o país, esse aumento do combustível, ele acaba trazendo consequência para vários segmentos da nossa economia. Então, realmente, o que a gente vê é não só o aumento dos combustíveis, mas os consequentes aumentos de vários outros produtos devido ao aumento do combustível, né, doutor? Sem dúvida. Nós podemos verificar hoje, nas ruas das nossas cidades, que o trânsito aumentou bastante, aumentou muito. Isso significa que as pessoas estão voltando a todo vapor para tentar recuperar os seus prejuízos, né? Prejuízos advindos, naturalmente, da crise que assola o mundo inteiro. Não venham colocar a culpa nesse ou naquele por conta de proteções óbvias que a OMS orientou a todos os países em relação a controle de pandemia, né? E, portanto, como já existe muito trânsito, né, você vai perceber que os combustíveis vão ser vendidos ainda mais, né? Serão vendidos ainda mais. E, portanto, por conta disso, o aumento para eles seria algo de bom tamanho. Agora, pensando no consumidor, pensando na população, todos serão afetados, todos serão afetados, desde o transporte marítimo, aéreo ou rodoviário, terrestre, todos serão afetados. E, além deles, as indústrias, né? Porque é usado também óleo combustível em caldeiras, em máquinas, etc. E, portanto, olha, é terrível isso. É uma situação estratégica, onde não está tendo qualquer tipo de análise mais criteriosa, né? E, em termos de estratégia, nós podemos citar o seguinte: o governo federal hoje é administrado, a grande maioria, por militares, e os militares são estrategistas. Mas numa estratégia como essa, nós deveríamos adotar uma estratégia de guerra, de economia, etc., né? Ao contrário, se adota um torniquete, um aperto em nossos pescoços para que nós paguemos ainda mais para que eles possam cumprir com suas pseudo-obrigações. Agora, doutor Morales, o senhor falou sobre estratégia, né? E entre todos, o senhor enfatizou que todos nós seremos prejudicados.
Mas os caminhoneiros, por exemplo, né, que fazem o frete de mercadoria, esses daí eles devem estar coçando a cabeça, né, com tanto aumento assim de combustível. E num passado não muito distante, aí já houve uma grande paralisação de caminhoneiros aqui no país, que a gente viu todos os transtornos que apareceram. O senhor acredita que os caminhoneiros, sendo pressionados por esse aumento do combustível, eles podem aí nas próximas semanas ou meses tomarem alguma atitude parecida com que que tomaram num passado recente? A população está atônita. De certa forma, eu diria o seguinte: a liderança desse segmento de transporte rodoviário, principalmente, não é uma liderança hábil, é uma liderança que adota medidas complacentes. Portanto, eu não acredito que eles venham a agir de forma mais agressiva. Eu creio ainda que o nosso presidente venha a fazer algumas concessões, puras promessas, né, como já fez anteriormente, e por conta disso os caminhoneiros ficarão em expectativa, numa expectativa que não virá. E nesse ínterim, durante esse tempo, o preço do frete vai subir para compensar o preço do combustível. Eu não acredito numa paralisação, não acredito em nada disso, porque nós já vimos que essas entidades são pró-governo e, portanto, estão permitindo que se faça tudo a bel prazer. Agora, doutor Moradi, todos nós seremos prejudicados, lembrando essa sua frase mais uma vez, e eu fico pensando que mesmo que não tem um veículo, né, a pessoa precisa de gás em casa para cozinhar, ou seja, a pessoa está sempre precisando de algum tipo ali de combustível. Se todos nós somos prejudicados e esses aumentos eles têm sido seguidos, existe alguma lei que proteja nós, consumidores, para que a gente possa recorrer na justiça e exigir a reparação disso de alguém? Bom, em primeiro lugar, como eu falei logo no começo, a Petrobras, ela é uma empresa estatal, apesar de ter o capital aberto e de ter acionistas ali, né, que concorrem com as majorações, concorrem com o aumento de lucros, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, eu devo dizer que os acionistas não são donos. Os donos somos nós, os brasileiros. Os acionistas simplesmente recebem dividendos, né? Eles são apostadores. E, portanto, eles não podem inferir nem interferir na administração daquela empresa. A direção da Petrobras também está amarrada com o governo federal. E, portanto, nós não estamos vendo qualquer tipo de transparência. Ora, o que a Petrobras deve para nós é transparência. E, portanto, nós queremos ver números, nós queremos saber por que tantos aumentos. E acredito que as entidades de classe, o Ministério Público Federal e todos aqueles que tiverem capacidade para isso, possam ingressar com suas medidas ou com seus pedidos para apresentação daquela instituição no que concerne às suas contas, a sua contabilidade. Por que tantos aumentos? Mostra para nós, brasileiros, o porquê disso tudo. Por que está aumentando? Não é? Por que estão vendendo? Por que estão sucateando essa empresa? Sendo que era uma das maiores empresas do mundo, não é mesmo? Ora, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser estudado e vale, inclusive, uma CPI. Doutor Moradi, existe uma lei tramitando aí, acho que no Congresso, né, do começo do ano aí, sobre mudanças no cálculo do ICMS sobre os combustíveis para o estabelecimento de uma alíquota única e uniforme em todo o Brasil. Como é que está o andamento disso, hein, doutor? Veja, primeiro eu já coloco de cara que existem interesses muito difusos em relação aos estados.
Alguns estados acham isso interessante, outros não. Alguns querem modificações X, outros querem modificações Y. E, portanto, os deputados daqueles estados vão trabalhar em prol dos seus eleitores, né? Regionais, obviamente. Agora, está em tramitação, né? Mas a legislação, ela não, que está sendo desenvolvida, ela não adota tão somente a unificação. E a unificação desse tributo tem que ser bastante analisada por peritos tributários realmente. Por que eu digo peritos tributários? Hoje, no Congresso Nacional, os nossos legisladores são assessorados por profissionais do direito que não estão, de certa forma, adotando todas as suas medidas e todos os seus textos, né, legislativos, né, que serão levados ao Congresso para tramitação, eles não estão analisando as questões constitucionais. Muitas dessas legislações que estão sendo elaboradas no Congresso têm pontos inconstitucionais e, portanto, são legislações mal feitas, a meu ver. Isso tem que ser bastante estudado, inclusive, por todos os advogados no Brasil, porque existem riscos aí, muitos riscos. Muitos processos virão, e o judiciário está abarrotado de processos, entende? É bem isso que está acontecendo. Doutor Antônio Carlos Moradi, advogado tributário, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, um bom trabalho. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações. É rapidinho, não sai daí. Você acompanha